Finalmente temos capítulo novo de Blue Lock, primeiro capítulo do ano e temos um capítulo sensacional. Já temos o começo da partida entre França e Japão e já tivemos gol. O primeiro ataque francês foi devastador e devastou, quebrou todo o sistema do Blue Lock. Eu vou te contar tudo o que aconteceu no capítulo 330 de Blue Lock agora. Se inscreve no canal, curta e bora começar porque tem algumas coisas bem interessantes para serem ditas aqui. Nós temos a revelação que a França é sim a atual campeã, ela tem o patch de atual campeã. A minha dúvida era se de fato era profissional e o patch passou para sub-20, o que não acontece normalmente, mas não sei, uma licença poética ou enfim para deixar a França mais favorita, mas de fato não. Aquele patch tá fazendo referência ao atual título de torneio sub-20 que a França conquistou. Então eles são os atuais campeões e essa geração é tratada como a geração dourada da França, que vai carregar a França aí para os próximos anos. Nós temos a escalação francesa e na escalação francesa temos caras conhecidas como Locke, Charles, Chape, Gabin e Renoir. Nós temos Renoir, o goleiro do PSG, Gabin e Chapa, os defensores do PSG. Charles também era meio campista do PSG e Locke é o atacante do PSG. Temos outros jogadores aqui, mas o principal destaque para esses outros jogadores é para o Hugo, o meio campista Hugo e New Generation. Ele é um New Gen 11 junto do Locke. A França sim tem dois New Gens e o Hugo ele é meio campista. Rodrigo, ele usa 9. Por hora, esse número é só para meio que informar que ele usa 9, só para a galera identificar o Hugo como a 9. A posição dele não é de 9. Ou ele é um camisa 8 ou ele é um camisa 5. Ele atua ali mais para a parte central do meio campo. Ele é um volante, resumindo. Eu acredito que seja um camisa 8 pela sua capacidade de passar, muito parecido talvez com um Toni Kroos da vida, beleza? Mas ele usa 9. Rapaziada, ele usa 9 e o centroavante da França tá usando a 10. Então, aqui é só número, tá? É só pra questão de informar que o 9 é o Hugo e nada demais, pelo menos na minha visão até então. Nós temos também o símbolo do Japão sendo reforçado. O símbolo do Japão é Izagi 8, que acabou até ganhando um bandeirão na torcida. Isso é muito insano, gostei demais. É meio que o centro das atenções do Japão, só que certamente esse centro das atenções pode vir pelo lado bom ou pelo lado ruim. O próprio Izagi recentemente ele se treme todo ali naquele banheiro lá quando ele repara que de fato ele é o centro do Blue Lock e se perder vai cair tudo em cima dele, e isso é preocupante. O Izagi tem ali talvez alguns problemas quanto a isso, lidar com essa pressão, e isso pode ser sim desenvolvimento para o personagem, não só nesse jogo, mas daqui para frente na obra. Os times entram juntos ali em campo. Nós temos o Japão com o uniforme branco, o segundo uniforme, e a França com o uniforme totalmente de azul, com patch de campeão, 2 estrelas, bem legal. O Locke é o capitão desse time. Uma coisa que vale deixar claro, tá? É que não necessariamente por ser o New Gen é capitão ou capitão por ser o New Gen, tá? O Aiko, ele não é referência técnica do time do Blue Lock, ele é o capitão. Porque ontem na live foi falado que a Alemanha deve ter outro grande jogador porque o Kaiser não é capitão. O Kaiser pode não ser capitão só por não ser capitão mesmo, tá? Não necessariamente. Eu acredito que a Alemanha tenha sim outro grande jogador, além do Kaiser e do Ness, mas não necessariamente ele é um New Gen por conta disso. Pode ser apenas um referencial técnico ou um referencial de liderança, como por exemplo o Oliver Aiko. De qualquer forma, a capitania da França está com o Locke, que é 10 e faixa. Uma responsa grande e os 10 e faixa por hora estão me hypando. O Kuzo decepcionou um pouco, mas no final acabou hypando como um dos personagens que eu acho que pode ganhar destaque mais pra frente, mas o Locke é o hype total para essa Copa do Mundo Sub-20, principalmente esse reencontro com o Izagi. Afinal, eles não se enfrentam desde quando o Izagi falou que o Locke só era rápido, né? E aparentemente o Locke não é só rápido, e isso era óbvio, né? O Locke não é só rápido e certamente a velocidade é o destaque, mas ele não é só isso. Agora nós temos Charles entrando em cena. O nosso queridíssimo Carlinhos voltou a aparecer e nós temos o Carlinhos procurando o Shidou e o Bátira fala que ele está no banco. O Shidou não começa nos titulares e isso até gera uma estranheza no Charles, né? E o Charles ele fala que vai esfregar a cara do Japão no chão, né? Vai limpar o chão com a cara de vocês. E o próprio Rin chega para conversar um pouco ali com o Charles. Afinal, além do Shidou, o Rin também fez parte daquele PSG na Liga Neo Egoist. Liga
liga neo egoísta essa que o Charles também atuou. Agora temos finalmente o jogo começando, e nós temos, logo quando o jogo começa, nós temos o Hugo cadenciando o jogo com a bola nos pés e ele já indicando o que eles precisam fazer, como se fosse de fato um maestro, aquele cara que vai apontar o dedo, vai meio que indicar o movimento para os demais jogadores. E qual que é o movimento inicial da França nesse jogo contra o Japão? É eles inteiramente partirem para o campo de ataque japonês, e nós temos o aviso que é necessário parar esse camarada e não deixar com que ele passe a bola. Isso é interessante porque isso acontece logo depois que Izag e Rin são superados, tá? O Hugo, ele passa tanto pelo Rin quanto pelo Izag. E o Hiyori, quando ele recebe esse alerta do Izag, ele pensa, cara, beleza, eu preciso parar. Só que tem vários pontos de perigo aqui. E nós temos uma imagem onde nós temos ali os jogadores do Blue Lock correndo para trás, que é um ato de defesa ali do time, onde nós temos o time que tá atacando indo para cima com velocidade, enquanto os de defesa abaixam a linha. Só que quando tá abaixando a linha, nós temos 2, 3, 4, 5 jogadores franceses indo para cima dessa linha. E certamente a vantagem é dos jogadores da França, porque eles estão com a bola e eles estão correndo de frente. Graças a isso, o Hiyori ele fica perdido, ele não sabe o que ele vai conseguir fazer, onde ele vai conseguir atuar. Agora, com foco no Loki, o Hugo passa a bola, nós temos até alguns, talvez, detalhes importantes nesse passe do Hugo, talvez até mesmo o olhar diferente do Hugo. O Hugo ele vai ter uma MetaVision? Eu acredito que sim. O Hugo ele vai ter uma MetaVision melhorada, mais eficaz da que do Izag? Com certeza ele vai ter uma MetaVision melhor que do Izag, porque talvez o Hugo seja mais experiente, ele é o New Gen, por aí vai. Isso serve pro Izag ser desenvolvido? Serve pro Izag ser desenvolvido. O Izag ele pode ganhar do Hugo agora por conta disso? Não acredito, mas é capaz de ganhar, porque não é só o Izag que vai lutar ali pra parar o Hugo. Outros jogadores podem acabar ganhando destaque, como por exemplo o próprio Mikajireu, o Karazu, Hiyori. Esses jogadores têm condições sim de conseguirem meio que bloquear o Hugo, de neutralizar o Hugo. Só que na minha visão, esse cara mais maestro, esse cara mais cerebral, ele é ultrapassado, ele é superado com um cara caótico, que é o Shidou. O Shidou, durante essa partida, eu acho que ele vai ser fundamental para romper essa primeira barreira da França. Só que igual eu falei na live de ontem, eu falei que tem o Hugo e meio que o Shidou pode ser o responsável por quebrar essa primeira linha da França. Só que o Charles ele não é burro, ele não é bobo, e o Charles ele já atuou de forma mais defensiva junto do Karazu no final do jogo contra o Bastard. Se o Shidou ser o responsável por quebrar a barreira do Hugo, alguém vai ter que ser responsável por quebrar a barreira do Carlinhos, porque o Carlinhos pode ser que ele consiga ler o Shidou porque os dois são caóticos, enquanto o Hugo ele não consiga ler o Shidou, mas talvez ele arrume problemas ali para outras pessoas resolverem esses problemas, como Izag, Karazu, Hiyori, Mikajireu e por aí vai. E aqui vem o erro crucial do Japão. Por quê? Logo quando eles avançam com tudo, nós temos o Aiko até mesmo entendendo que, tipo assim, pô, eles avançaram com tudo, mas a bola com certeza vai pro Loki, né? O resto é isca. Só que aí é o seguinte, rapaziada, foram 3 jogadores, todos os zagueiros do Blue Lock foram no Loki. Isso não existe, velho. E certamente esses erros contra adversários mais qualificados e mais técnicos serão punidos. E não deu outra. O Loki, ele poderia até receber a bola, só que ele não estaria sozinho em momento nenhum, porque a França foi pro all-in logo nesse começo de jogo, logo na saída de bola. E o que aconteceu? Alguém ficou livre, né? E esse alguém é o Carlinhos. O Loki, ele meio que usa ali o seu corpo para beitar a movimentação do Carlinhos, e eles fazem movimentos contrários. Enquanto um faz o facão para direita, o outro faz o facão para esquerda. E isso gera com que os zagueiros que estão todos no Loki fiquem meio que batendo cabeça e não consigam acompanhar. Na minha visão, o que deveria ter sido feito? Ou o Nico ou o Aiko, que são mais rápidos, poderiam ter ficado na sobra. E aí, se essa bola não fosse pro Loki, eles iriam pegar o cara que de fato acabou ficando com a bola, que é o Carlinhos. E quando o Carlinhos acaba pegando a bola, ele chuta e faz o seu primeiro gol na obra de Blue Lock, né? E abrindo o placar desse jogo, o terceiro gol da França na Copa do Mundo. Nós temos 2 marcados pelo Loki e 1 marcado pelo Charles. E logo quando o Charles chuta, nós temos a aura do Charles revelada, né? Eu preferi que tivesse mantido a aura de boss final que o Hiyori viu no Charles,
Mas eu gostei dessa aurinha de diabrete, né? Tipo um gremlinzinho. E nós temos o Charles abrindo o placar. E isso com certeza vai deixar o Japão com a corda no pescoço, porque logo no primeiro ataque nós temos a França abrindo o placar. A França é a favorita para a vitória, é a atual campeã e certamente se o Japão quiser vencer esse jogo vai ter que remar muito contra a maré. Outra fala que ganha destaque pra mim nesse final de capítulo é a fala do Hugo, que indica que é o destino, podendo talvez indicar um pouco daquela sua metavisão melhorada que eu citei no vídeo, sobre talvez até uma previsão de futuro. Os passes do Hugo são tão bons, são tão precisos e tão eficazes que parece que ele tá prevendo o futuro. Obviamente que ele não vai de fato prever o futuro, mas a ideia dos passes do Hugo, ele é tão inteligente e tão eficaz nisso que ele faz, que parece que ele tá de fato prevendo o futuro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham da partida, o que vocês acharam desse início de jogo. E é nóis. Fui!